Olá, e bem-vindos ao Cientista de Pijamas, onde a curiosidade se aconchega e a ciência toma o caminho cênico para o sono. A jornada tranquila desta noite é sobre uma das forças mais misteriosas pelas quais vivemos, mas mal compreendemos: o tempo. Ele escapa por entre nossos dedos, molda nossos dias e, ocasionalmente, nos prega peças, especialmente quando estamos esperando a chaleira ferver. Mas antes de desvendarmos a tapeçaria do tempo, eu adoraria saber de onde você está assistindo? E que horas são para você agora? Adequado, não é? Um vídeo sobre o tempo, e aqui estamos nós, espalhados por fusos horários, cada um de nós chegando neste exato momento em sua própria fatia única do relógio. Se você acha esta viagem relaxante, intrigante ou apenas uma boa maneira de relaxar após um longo dia, eu ficaria muito grato se você curtisse o vídeo e talvez se inscrevesse. Isso ajuda este pequeno canto de calma a alcançar outras pessoas que também precisam de uma pausa tranquila. Agora, espero que isso não seja tão fascinante a ponto de mantê-lo acordado. Mas se for, bem, pelo menos você terá aprendido algo sobre a estrutura do universo antes de adormecer. Então, acomode-se, desacelere seus pensamentos e vamos começar. Porque em algum lugar entre segundos e séculos, sonhos e luz do dia, está a história do tempo. O tempo tem um jeito engraçado de se esticar e encolher, não é? 10 minutos presos no trânsito podem parecer uma eternidade. Enquanto 10 minutos no seu hobby favorito desaparecem mais rápido que o último biscoito da lata. E, no entanto, os relógios avançam no mesmo ritmo, segundo após segundo, minuto após minuto. Então, o que está acontecendo? A resposta não começa com a física, mas com o seu cérebro. Nossa percepção do tempo, aquela sensação interna de quando as coisas começam e terminam, é surpreendentemente flexível. Os psicólogos chamam isso de tempo subjetivo, e ele é fortemente influenciado por coisas como atenção, emoção e memória. Em outras palavras, como você se sente em relação ao tempo pode ser muito diferente de como o tempo realmente está passando. Vamos começar com a estranheza da espera. Imagine que você está na sala de espera de um médico. As paredes são bege, as revistas são antigas e o relógio faz tic-tac alto no canto, como se estivesse tentando ganhar uma competição para o som mais irritante do mundo. 5 minutos ali podem parecer meia hora. Isso ocorre porque seu cérebro está faminto por estímulos. Quando não há muita coisa acontecendo, sua atenção se volta para dentro e esse foco interno o torna mais consciente de cada segundo que passa. Compare isso a uma conversa animada com um amigo ou a se perder em um bom livro. Nesses momentos, você está totalmente engajado e seu cérebro não está acompanhando o tempo tão de perto. É como se sua mente dissesse: "Ai, estamos ocupados, não precisamos olhar para o relógio." E antes que você perceba, as horas voaram. Isso às vezes é chamado de estado de fluxo, um termo cunhado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, em que sua noção de tempo desaparece em segundo plano à medida que você se absorve totalmente no presente. Curiosamente, a novidade de uma experiência também desempenha um papel. Quando você encontra algo novo ou desconhecido, seu cérebro leva um tempo extra para processar e armazenar a memória. Mais tarde, quando você olha para trás, parece que mais tempo deve ter passado porque há mais imagens mentais do evento. É por isso que um verão da infância parecia se estender para sempre. Seu cérebro estava constantemente encontrando novas experiências e registrava cada pedacinho delas. À medida que envelhecemos e a rotina se instala, nossos cérebros se tornam mais eficientes em comprimir memórias. Menos destaques, rolos mais curtos. O tempo parece acelerar. A emoção também desempenha um papel. Estudos mostram que o medo e a ansiedade podem desacelerar nossa percepção do tempo, enquanto a alegria e a excitação a aceleram.
Existe até uma teoria de que, em situações perigosas ou intensas, seu cérebro cria memórias mais densas, dando a ilusão de que o tempo desacelerou. Isso às vezes é relatado por pessoas que sofreram acidentes de carro ou outras emergências. Não é que o tempo realmente desacelere, é que seu cérebro registra mais detalhes por segundo, criando uma espécie de efeito de reprodução em câmera lenta. Depois, há o curioso caso do tédio. Você provavelmente já ouviu a frase: o tempo voa quando você está se divertindo. Mas o oposto, o tempo rasteja quando você está entediado, é igualmente verdadeiro. Neurocientistas descobriram que, quando estamos entediados, o marcapasso interno do cérebro, sim, esse é um termo real, se torna mais ativo. Isso cria mais pulsos em nossa percepção, fazendo com que o tempo pareça se arrastar. É como ter um baterista super entusiasmado na sua cabeça, batendo a cada batida de um momento de tédio. A origem cultural e a língua também influenciam a forma como percebemos o tempo. Em inglês, frequentemente falamos sobre o tempo como se fosse um recurso. Gastamos tempo, economizamos tempo ou o esgotamos. Algumas línguas, como o Hopi ou o Aymara, não tratam o tempo como uma linha ao longo da qual você se move, mas sim como uma paisagem ou um conjunto de condições. Isso molda a forma como as pessoas em diferentes culturas pensam sobre o futuro e o passado. De fato, em algumas partes do mundo, as pessoas apontam para trás para indicar o futuro porque ele é desconhecido, e para frente para mostrar o passado porque ele já é visível. Bem o oposto de como costumamos imaginar as coisas. Mas e quanto aos nossos relógios internos? Certamente deve haver algum tipo de mecanismo biológico funcionando, nos dando pelo menos uma ideia aproximada da passagem do tempo? Existe, mais ou menos. Os humanos têm algo chamado ritmo circadiano, um ciclo de 24 horas que ajuda a regular o sono, a temperatura corporal e os níveis hormonais. Mas isso se parece mais com um cronômetro diário do que com um cronômetro. Para períodos mais curtos, segundos, minutos, os cientistas acreditam que usamos uma espécie de cronômetro mental, frequentemente comparado a um cronômetro no cérebro. Esse sistema envolve uma rede de regiões cerebrais, incluindo os gânglios da base e o cerebelo, e parece depender de um fluxo constante de pulsos neurais. Quando estimamos quanto tempo algo leva, estamos subconscientemente contando esses pulsos. Dito isso, nem sempre somos bons nisso. Nossas estimativas de tempo podem estar completamente equivocadas, especialmente quando estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, distraídos ou emocionalmente carregados. Existe até um fenômeno psicológico chamado efeito da viagem de volta, em que a viagem de volta de algum lugar parece mais curta do que a viagem de ida, mesmo que leve exatamente o mesmo tempo. Por quê? No caminho de ida, seu cérebro processa ativamente novas informações. Na volta, ele já conhece o caminho, então a experiência parece mais rápida. E não vamos nos esquecer da distorção de tempo mais universal conhecida pela humanidade, o botão soneca. De alguma forma, aqueles 9 minutos entre alarmes parecem mais curtos do que quaisquer outros 9 minutos no universo. Embora ainda não haja nenhuma ciência concreta por trás dessa sensação específica, provavelmente é mais um caso de sono interrompido, consciência incompleta e nosso cronômetro interno confuso simplesmente jogando os ponteiros para o alto e desistindo. Então, o que é o tempo, pelo menos como o vivenciamos? Não é apenas um número em um relógio ou a sombra de um relógio de sol. É um sentimento, uma percepção, um truque de memória e atenção. Ele muda com nosso humor, nossa idade e até mesmo a língua que falamos. Ele acelera quando estamos apaixonados, desacelera quando estamos com medo e às vezes, apenas às vezes, parece desaparecer completamente. E embora a física possa eventualmente explicar o que é o tempo nas maiores escalas,
nossa noção pessoal de tempo sempre será algo profundamente humano, instável, maravilhoso e, às vezes, deliciosamente incerto. Se o tempo é misterioso, então nossos esforços para medi-lo são um testemunho tanto da engenhosidade quanto da impaciência humanas. De antigos relógios de sol a relógios atômicos, passamos milênios tentando transformar essa força invisível em algo que possamos ver, contar e, idealmente, programar. Porque, embora o tempo possa não esperar por ninguém, os humanos gostam muito de pedir que ele pare um minuto. Vamos começar no passado remoto, quando os primeiros cronometristas não eram relógios ou calendários, mas o céu. Nossos ancestrais eram observadores experientes dos céus. O nascer e o pôr do sol, as fases da lua, as estações mudando como marés lentas. Esses foram os primeiros calendários da natureza. Não precisavam de pilhas. Os antigos egípcios estavam entre os primeiros a formalizar a cronometragem. Por volta de 1500 a.C., construíram obeliscos imponentes que funcionavam como relógios de sol gigantes. Ao rastrear o movimento da sombra, conseguiam dividir a luz do dia em segmentos, embora a duração desses segmentos mudasse com as estações, 1 hora no verão, bem mais do que 1 no inverno. Não era exato, mas era bom o suficiente para a agricultura, orações e organização da sociedade, que mesmo naquela época provavelmente estava atrasada para alguma coisa. Os relógios de água vieram em seguida. Esses dispositivos, usados tanto pelos egípcios quanto, mais tarde, pelos gregos e chineses, mediam o tempo pelo fluxo constante de água de um recipiente para outro. Eram simples, consistentes e podiam funcionar à noite, uma grande evolução em relação aos relógios de sol. Alguns eram surpreendentemente elaborados, com engrenagens e figuras que marcavam as horas ou até mesmo faziam soar sinos. Pode-se dizer que eram os dispositivos inteligentes originais, só que mais úmidos. Enquanto isso, na Mesoamérica, os maias desenvolveram sistemas complexos de calendário que rastreavam os ciclos lunares e solares com uma precisão impressionante. Seu calendário de contagem longa podia medir períodos de tempo que abrangiam milhares de anos. Para uma civilização que não possuía ferramentas de metal ou animais de carga, sua compreensão do tempo era nada menos que cósmica. Mas, de volta à Europa, foi somente na Idade Média que os relógios mecânicos começaram a fazer seu caminho na história. No início, eram engenhocas grandes e pesadas, instaladas em torres de igrejas e mosteiros. Eles não tinham mostradores nem ponteiros. Apenas tocavam sinos em intervalos regulares para marcar a passagem das horas, principalmente para lembrar os monges de quando rezar. Pode-se dizer que os monges foram os primeiros usuários de despertador do mundo, embora muito mais serenos a respeito disso do que a maioria de nós às 6 da manhã. Um dos primeiros grandes avanços ocorreu no século XIV com a invenção do escapamento de borda, uma engenhosa obra de engenharia que permitiu uma liberação de energia mais controlada e regular. Isso tornou possível a construção de relógios mecânicos menores e mais confiáveis. Eventualmente, os relojoeiros adicionaram mostradores e ponteiros para que as pessoas pudessem realmente ver as horas, não apenas ouvi-las soar. A partir daí, o ritmo da inovação começou a acelerar. No século XVII, o relógio de pêndulo entrou em cena, graças ao brilhante cientista holandês Christian Huygens. Os relógios de pêndulo tinham precisão de 1 minuto por dia, uma melhoria impressionante em relação aos designs anteriores, que podiam variar em horas. Se o tempo fosse um cavalo, o pêndulo era a sela que nos permitia montá-lo com mais confiança. A necessidade de uma cronometragem ainda mais precisa tornou-se crítica durante a era das explorações. Os marinheiros precisavam desesperadamente saber sua longitude, e isso exigia saber a hora exata em um ponto de referência fixo, como Greenwich. Entra em cena John Harrison,
um carpinteiro inglês que passou décadas inventando cronômetros marítimos, relógios ultra-precisos que podiam sobreviver ao balanço de um navio no mar. Seu quarto modelo, o H4, mudou a navegação para sempre e lhe rendeu um lugar tardio, mas merecido, na história. Também possivelmente alguns revirar de olhos de pessoas que usavam estrelas e instinto até então. No século XX, entramos na era do quartzo. Os osciladores de cristal de quartzo, desenvolvidos pela primeira vez na década de 1920, revolucionaram a cronometragem. Quando submetido a uma corrente elétrica, o quartzo vibra a uma frequência incrivelmente estável. Essas vibrações eram usadas para marcar o tempo com uma precisão muito maior do que qualquer coisa mecânica. De repente, relógios de pulso e de pulso podiam ser baratos, portáteis e precisos o suficiente para manter os trens funcionando no horário, ou pelo menos não nos dar desculpas quando não o faziam. Mas até mesmo o quartzo tem seus limites. Se você quiser saber a hora mais precisa da Terra, terá que recorrer aos atômicos. Os relógios atômicos, desenvolvidos pela primeira vez na década de 1950, medem o tempo usando as vibrações naturais dos átomos, geralmente césio ou rubídio. Um átomo de césio, por exemplo, oscila exatamente 9.192.731 vezes por segundo. Esse número não é apenas trivial. É a definição oficial de um segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Esses relógios são tão precisos que, se você os mantivesse funcionando por 100 milhões de anos, ele estaria errado em menos de um segundo, o que é ótimo, supondo que você tenha 100 milhões de anos para esperar seu chá ficar em infusão. Hoje, relógios atômicos são usados para sincronizar tudo, de satélites GPS a servidores de internet, telecomunicações e sistemas financeiros globais. Sem eles, o mapa do seu celular não funcionaria, suas transações bancárias seriam um caos e metade do mundo perderia suas chamadas do Zoom. O tempo, antes medido por gotas d'água e sombras do sol, agora depende de átomos girando como metronomos microscópicos em cofres de alta tecnologia. E, no entanto, apesar de toda essa precisão, o tempo ainda parece estranhamente pessoal. Podemos dividi-lo em horas, minutos e segundos. Podemos vê-lo passar em telas digitais. Mas não importa quão finamente o cortemos, cada um de nós o vive de forma diferente. Então, por que começamos a medi-lo? Alguns dizem que era para regular a oração. Outros para cultivar plantações, marcar as estações ou programar o comércio. Mas talvez, apenas talvez, seja porque os humanos, apesar de todo o nosso amor por histórias e estrelas, são profundamente confortados pelo ritmo. A batida constante do tempo, não importa quão elusiva, dá forma aos nossos dias. Ela oferece ordem no caos, um tic-tac, um tac, um pequeno sussurro do universo dizendo: você está aqui agora. E isso, afinal, é o que o tempo sempre foi. Não apenas uma medida, mas um companheiro. Durante a maior parte da história humana, o tempo era um assunto local. Nascia com o sol, terminava com as estrelas e vagava pelas horas à mercê de sinos, canto de pássaros ou um galo entusiasmado. Mas então veio Isaac Newton, um homem que não queria apenas descrever o mundo, mas sim defini-lo. E isso incluía o tempo. Newton, o físico inglês do século XVII com o famoso cabelo dramático e um talento para anedotas relacionadas a maçãs, deu ao mundo um modelo do universo que dominaria a ciência por mais de 2 séculos. Em sua visão, espaço e tempo eram como um grande palco invisível no qual o drama do universo se desenrolava. Os atores, planetas, maçãs, balas de canhão e, eventualmente, bicicletas se moviam, mas o palco em si nunca mudava. O tempo nesta imagem era absoluto. Ele tic-taqueava a uma taxa constante, em todos os lugares, para todos, para sempre.
Este conceito, o tempo absoluto, era central para a física de Newton. Em suas próprias palavras, o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si só e por sua própria natureza, flui uniformemente, sem levar em conta nada externo. Em outras palavras, o tempo é como um rio que flui em um ritmo constante, independentemente de alguém estar observando, contando ou flutuando em uma canoa. Fazia sentido intuitivo. Solte um objeto hoje ou amanhã, aqui ou em outra cidade, e as equações de Newton poderiam dizer exatamente onde ele estaria em qualquer ponto no tempo, supondo que você tivesse café suficiente e um sólido conhecimento de cálculo. O tempo era o pano de fundo constante contra o qual o movimento, a força e a gravidade faziam seu trabalho. O tempo absoluto de Newton deu aos cientistas uma ferramenta poderosa. Permitiu-lhes descrever o movimento em termos precisos, sincronizar eventos e criar previsões confiáveis. Se você quisesse calcular a órbita de um planeta, a oscilação de um pêndulo ou a queda de uma bala de canhão, agora você poderia conectar tudo em uma estrutura matemática organizada. O tempo neste modelo era universal, o mesmo em todos os lugares para tudo, tic-taqueando em perfeita harmonia imparcial. Mas, apesar de toda a sua utilidade, essa ideia vinha com uma suposição bastante ampla: a de que o tempo era uma coisa em si, existindo independentemente das coisas que aconteciam dentro dele, uma espécie de metrônomo invisível que mantinha o ritmo do cosmos. Havia, no entanto, algumas vozes discordantes. O filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, rival intelectual de Newton e coinventor do cálculo, não aceitava a ideia de tempo absoluto, nem a versão de cálculo de Newton. Leibniz argumentava que o tempo não era um pano de fundo universal, mas uma medida de mudança, uma maneira de descrever a ordem dos eventos. Sem eventos, afirmava ele, não há tempo. Não é uma coisa por si só, mas uma relação entre coisas. Imagine um relógio em um universo completamente vazio tic-taqueando em total silêncio e escuridão. Para Newton, esse relógio ainda mede o tempo. Para Leibniz, é apenas um peso de papel sofisticado sem ninguém para notar. Para ele, o tempo só tem significado quando as coisas acontecem. Newton não estava aceitando. Ele insistia que o tempo era real e fluía independentemente do que estivesse acontecendo, o que, para ser justo, corresponde à sensação de esperar uma panela ferver. As ideias de Newton acabaram se tornando a base do que hoje é chamado de mecânica clássica, e por muito tempo a mecânica clássica funcionou perfeitamente. Ela podia descrever o movimento de objetos em queda, pêndulos balançando, as órbitas da Lua e dos planetas e até mesmo, com esforço suficiente, o movimento de um monociclista malabarista. Portanto, vale a pena parar para admirar o quão bem-sucedida foi a estrutura de Newton. Por centenas de anos, os cientistas confiaram em seu tempo e espaço absolutos para explorar o mundo natural. Os relógios se tornaram mais precisos, a navegação melhorou, a engenharia deu um salto à frente, os trens a vapor funcionavam no horário, ou pelo menos tinham uma desculpa melhor quando não funcionavam. Mas aqui está a reviravolta. Por melhor que fosse o modelo de Newton, ele eventualmente começou a ruir sob pressão. No século XIX, cientistas que estudavam a luz e o eletromagnetismo notaram coisas estranhas. Experimentos sugeriam que a velocidade da luz era sempre a mesma, não importava a velocidade com que você se movesse. Isso não fazia sentido no universo de Newton. Se um carro acelera, ele deveria alcançar a luz um pouco mais rápido, certo? Mas não fazia. A luz sempre se dissipava no mesmo ritmo. Esse problema persistiu por um tempo até que um jovem funcionário de patentes chamado Albert Einstein. Mas deixaremos sua entrada para outro capítulo. Basta dizer que ele pegava o tempo absoluto de Newton, dava-lhe um aceno educado e, em seguida, o invertia completamente. Ainda assim,
A ideia de Newton de tempo como uma grandeza universal em constante fluxo deixou uma marca profunda na ciência e na cultura. Ainda falamos de tempo como algo que podemos desperdiçar, gastar ou economizar. Todas as frases que fazem sentido se o tempo for uma mercadoria que se esvai. Nossos dias de trabalho, os sinos da escola e as configurações do micro-ondas, tudo isso funciona com base na crença de que o tempo passa da mesma forma para todos, e em muitas situações cotidianas isso ainda é perfeitamente verdadeiro. Quando você está assando um bolo, pegando um ônibus, ou tentando lembrar a data de entrega do seu pedido online, o tempo de Newton funciona perfeitamente. É somente quando começamos a lidar com altas velocidades, forte gravidade ou escalas extremamente pequenas que a imagem de Newton começa a se confundir. Então, em outra grande história do tempo, Newton nos deu um capítulo intermediário sólido. Uma visão de um universo previsível e mecânico funcionando como, bem, um relógio. Ele trouxe ordem ao cosmos e fez do tempo algo que podíamos medir, confiar e, mesmo que brevemente, entender. Mas o tempo, como veremos, tem mais de uma personalidade. E embora o tempo de Newton seja maravilhosamente lógico, o universo pode não ser tão simples. Se Isaac Newton imaginou o tempo como um rio sem fim fluindo em um ritmo constante para todos, Albert Einstein apareceu e disse que, na verdade, é mais como um trampolim oscilante. Esta não é uma citação direta, mas é surpreendentemente próxima da verdade. No início do século XX, Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo com um conjunto de ideias tão radicais que remodelaram a própria estrutura da realidade. Ele o chamou de relatividade, e ela se dividia em duas partes: relatividade especial e, mais tarde, relatividade geral. Ambas tinham muito a dizer sobre o tempo, nada particularmente intuitivo. Comecemos com a relatividade especial, publicada em 1905, quando Einstein tinha apenas 26 anos e trabalhava no escritório suíço de patentes, provavelmente passando seus intervalos de almoço reescrevendo o universo. Uma das ideias-chave da relatividade especial é que as leis da física, incluindo a velocidade da luz, são as mesmas para todos os observadores, não importa quão rápido eles estejam se movendo. Agora, isso causa um problema para o tempo absoluto de Newton. No mundo de Newton, se duas pessoas estão se movendo em velocidades diferentes, elas ainda concordam sobre quando as coisas acontecem. Mas no mundo de Einstein, isso não é necessariamente verdade. Eventos que parecem simultâneos para uma pessoa podem não parecer simultâneos para alguém se movendo em velocidades diferentes. Isso leva a uma das consequências mais estranhas da relatividade especial: a dilatação do tempo. Simplificando, quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você, em comparação a alguém parado. Se você embarcasse em uma nave espacial e partisse a uma velocidade próxima à da luz, seu relógio de bordo tic-taquearia mais devagar do que o da Terra. Você envelheceria mais lentamente, seu cabelo demoraria mais para crescer, você perderia temporadas inteiras de seus programas favoritos. Isso não é apenas ficção científica, já foi observado. Um experimento famoso envolveu relógios atômicos voando ao redor do mundo em aviões. Quando comparados a relógios idênticos que permaneceram no solo, os que estavam no ar tic-taquearam um pouco mais devagar. Não o suficiente para notar, a menos que você seja muito pontual, mas o suficiente para provar que o tempo realmente desacelera com a velocidade. E então há o famoso paradoxo dos gêmeos. Imagine dois gêmeos idênticos. Um embarca em uma nave espacial e voa pela galáxia em alta velocidade. O outro fica em casa, alimenta o gato e espera. Quando o gêmeo viajante retornar, ele será mais novo que o irmão. Não porque eles usaram uma ótima rotina de cuidados com a pele no espaço, mas porque o tempo deles, na verdade, passou mais devagar.
O paradoxo não é uma contradição. É uma característica da relatividade. Uma característica confusa e alucinante, mas real. Mas a velocidade não é a única coisa que mexe com o tempo. Em 1915, Einstein expandiu sua teoria para algo ainda maior: a relatividade geral. Essa teoria lidava com a gravidade e revelou que a gravidade também pode distorcer o tempo. A relatividade geral descreve a gravidade não como uma força, mas como a curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Quanto mais massivo um objeto, mais ele curva o espaço-tempo ao seu redor, como colocar uma bola de boliche em um colchão macio. Se o tempo fosse pintado naquele colchão, ele se esticaria e se distorceria junto com o espaço. O que isso significa é que o tempo corre mais devagar nos campos gravitacionais mais fortes. Se você estiver ao lado de algo realmente massivo, como um buraco negro ou a mala lotada do seu amigo, o tempo passa mais devagar para você do que para alguém mais distante da massa. Novamente, isso não é apenas teoria. Isso foi medido na Terra. Em um experimento, 2 relógios atômicos superprecisos foram colocados em altitudes diferentes, um na base de uma montanha e outro no topo. O relógio mais abaixo, mais próximo do centro de gravidade da Terra, tic-taqueava um pouquinho mais devagar. Mesmo uma diferença de altura de apenas alguns centímetros pode causar uma mudança mensurável no tempo. Então, sim, tecnicamente sua cabeça está envelhecendo mais rápido que seus pés. Esse fenômeno, chamado dilatação gravitacional do tempo, tem consequências no mundo real. Os satélites GPS que orbitam a Terra sofrem ambos os tipos de distorção temporal. Eles estão se movendo rapidamente, o que desacelera seu tempo, mas também estão mais distantes da gravidade da Terra, o que acelera seu tempo. Para manter o mapa do seu telefone preciso, seus relógios de bordo são constantemente ajustados para levar em conta essas distorções. Sem essas correções, sua localização estaria errada em vários quilômetros em questão de minutos. O tempo não apenas passa, ele oscila, e a tecnologia precisa oscilar com ele. Então, o que tudo isso significa para a nossa compreensão do tempo? Einstein nos mostrou que o tempo não é um rio universal absoluto. É mais como um tecido elástico, entrelaçado com o próprio espaço. Ele pode se expandir, contrair, dobrar e torcer dependendo da velocidade e da gravidade. E isso significa que seu tempo, o ritmo em que você vivencia o universo, depende de onde você está e como se move. É uma ideia profundamente estranha, mas também meio bonita. O tempo não é mais o mesmo para todos, em todos os lugares. É pessoal, relacional, um pouco como seu gosto por chá. O trabalho de Einstein não reescreveu apenas os livros didáticos de física. Mudou a forma como vemos a própria realidade. O tempo não é um fundo fixo, é parte da dança, mudando com o ritmo da matéria e do movimento. E mesmo que a maioria de nós não sinta o tempo se esticando ou encolhendo em nossas vidas diárias, cada segundo que vivemos é moldado por essas distorções sutis. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que está ficando sem tempo, você pode gentilmente lembrá-lo de que, na verdade, o tempo está se esgotando de forma diferente dependendo da sua velocidade e proximidade da massa gravitacional. Então, faça uma pausa, sorria e talvez se abaixe. Imaginemos por um instante que você acorda uma manhã e percebe que tudo está funcionando ao contrário. Uma torrada salta da sua boca e cai perfeitamente amanteigada em um prato. Seu chá esquenta à medida que você o bebe. Gotas de chuva voam para o céu. Stronghold? Certamente. Impossível? De acordo com as leis da física, não exatamente. Esse pequeno e estranho experimento mental nos leva a uma das questões mais intrigantes da ciência. Por que o tempo parece ter uma direção? Na maioria das leis fundamentais da física,
Das leis do movimento de Newton às equações da mecânica quântica, o tempo não tem uma direção preferencial. Elas funcionam tão bem para trás quanto para a frente. Se você filmasse duas partículas colidindo e reproduzisse ao contrário, a física ainda estaria correta. Nenhum alarme dispararia nas equações. E, no entanto, na vida cotidiana, o tempo parece uma via de mão única. Ovos quebram, mas não se desfazem. Papel queima, mas cinzas não se remontam em livros. Lembramos do passado, mas não do futuro. Então, por que essa desconexão? Porque o tempo, em nossa escala humana, marcha implacavelmente de ontem para amanhã. Entra em cena o conceito da flecha do tempo. A flecha do tempo é uma metáfora usada para descrever a direção unidirecional na qual o tempo parece fluir, do passado para o futuro. E a chave para entender essa flecha está em uma das leis mais importantes e ocasionalmente desordenadas da física, a segunda lei da termodinâmica. Essa lei nos diz que, em um sistema fechado, como o universo, a entropia sempre aumenta com o tempo. Entropia é uma medida de desordem ou aleatoriedade. Em outras palavras, as coisas tendem a ir de organizadas para bagunçadas. Você pode mexer um ovo, mas não pode desfazê-lo. Sua mesa naturalmente ficará desorganizada, a menos que você a organize ativamente. Meias sempre desaparecerão misteriosamente, mas nunca reaparecerão em pares. Essa tendência ao aumento da entropia dá ao tempo sua flecha. É por isso que vivenciamos eventos em uma sequência específica. O passado de baixa entropia se torna o futuro de alta entropia e não há como reverter o fluxo, a menos que você seja um viajante do tempo ou um mago fictício com um feitiço muito específico. Pense desta forma. Imagine um copo se estilhaçando no chão. Esse é um estado de alta entropia. Os cacos estão espalhados e a energia foi perdida no caos. É extremamente improvável que todos esses fragmentos se juntem espontaneamente em um copo perfeito. Não é impossível, apenas astronomicamente improvável. E essa é a chave. As leis da física permitem a reversão do tempo em teoria, mas a probabilidade se interpõe firmemente no caminho. Isso leva a uma das questões mais intrigantes e ligeiramente inquietantes da cosmologia. Por que o universo estava em um estado de entropia tão baixa para começar? Afinal, se a entropia precisa aumentar, tem que haver um ponto de partida, uma espécie de padrão cósmico limpo e organizado a partir do qual toda essa desordem possa se desenvolver. A teoria principal é que o universo primitivo, logo após o Big Bang, era incrivelmente uniforme, suave, organizado, de baixa entropia. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade e a expansão fizeram seu trabalho, e o universo ficou mais desorganizado e caótico. Galáxias se formaram, estrelas explodiram e meias desapareceram em ritmo acelerado. Mas por que tudo começou assim ainda é um dos maiores mistérios da física. Alguns cientistas suspeitam que a resposta esteja na profunda relação entre entropia, tempo e a geometria do próprio espaço. Outros se perguntam se a pergunta é mesmo significativa, ou se a estamos fazendo do ângulo errado, como um peixinho dourado tentando entender a água. Existem outras setas do tempo também, cada uma apontando para a mesma direção. Há a seta psicológica. Nós nos lembramos do passado, não do futuro. Isso porque as memórias exigem processos físicos no cérebro que deixam rastros. E esses rastros fazem parte do aumento da entropia. Você não consegue se lembrar do futuro porque ele ainda não aconteceu. E nenhum rastro foi deixado. Há a seta causal, que causa efeitos subsequentes. Você aciona um interruptor e a luz acende. Você não acende uma luz e então decide acionar o interruptor. Novamente, isso segue a entropia. Acionar o interruptor adiciona energia, a luz se espalha e o universo se torna um lugar um pouco mais bagunçado. E,
Finalmente, há a seta cosmológica, a expansão do próprio universo. O fato de as galáxias estarem se afastando umas das outras. O espaço está se expandindo. E tudo está esfriando ao longo do tempo dá uma sensação de direção ao cosmos. Se o universo estivesse se contraindo, o tempo pareceria estar correndo para trás? Esse é um playground teórico que os cientistas ainda gostam de explorar. Vale a pena notar, porém, que essas setas, entropia, memória, causalidade e expansão cósmica, se alinham. Todas apontam para a mesma direção, o que é reconfortante de certa forma. Isso sugere que o tempo não é apenas uma ilusão aleatória, mas algo profundamente entrelaçado na estrutura da realidade. Uma direção esculpida pelo fluxo de energia, a marcha da desordem e a suave expansão de tudo a partir de um começo outrora muito organizado. Mas nem todos estão convencidos de que o tempo, como o vivenciamos, é fundamental. Alguns físicos argumentam que a flecha do tempo é um fenômeno emergente, algo que surge apenas quando sistemas complexos, como nós, observam outros mais simples, como o resfriamento do chá ou a mistura de ovos mexidos. Em algumas interpretações da mecânica quântica, o tempo é apenas mais um parâmetro, não uma força, não um fluxo, apenas um rótulo para diferentes estados. O universo não sente o tempo, nós sentimos. E isso é o curioso. Não importa o quão profundamente investiguemos a entropia, a probabilidade ou as equações, o tempo continua sendo incrivelmente real e enlouquecedoramente ilusório. É algo que transportamos como uma correnteza, mas nunca conseguimos sair dela. Não sabemos o que nos espera. Não podemos voltar. E, no entanto, vivemos nossas vidas em seu ritmo, confortados pelo fato de que o futuro, por mais incerto que seja, está sempre a caminho. Então, da próxima vez que você sentir que o tempo está se esvaindo, lembre-se, ele não está perdido. É apenas seguir a única regra em que é realmente bom. Seguir em frente, aumentar a entropia e deixar um rastro de meias desencontradas e xícaras de chá vazias. Se a física clássica trata o tempo como um horário de trem confiável, sempre nos trilhos, tic-taqueando firmemente, então a mecânica quântica o trata mais como uma improvisação de jazz. Flexível, misteriosa, às vezes dissonante. E justamente quando você acha que entende o que está acontecendo, ela te joga um gato em uma caixa e te pede para considerar se ele está vivo e morto. Bem-vindo ao mundo quântico, onde a realidade se torna nebulosa e o tempo se torna mais uma sugestão educada do que uma regra fixa. No universo clássico, você pode apontar para um objeto e dizer: ele está ali fazendo isso neste exato momento. Mas no reino quântico, as partículas não têm posições ou momentos precisos. Em vez disso, elas existem como ondas de probabilidade, nuvens matemáticas de onde elas podem estar e o que elas podem estar fazendo. Então, onde o tempo se encaixa em tudo isso? Surpreendentemente, o tempo não desempenha o papel principal na mecânica quântica como na física clássica ou na relatividade geral. Na verdade, ele aparece principalmente como um parâmetro de fundo, algo que inserimos nas equações para manter as coisas em movimento, como apertar o play em uma simulação. Veja a equação de Schrödinger, a base da mecânica quântica não relativística. Ela descreve como a função de onda de um sistema quântico, aquela estranha nuvem de probabilidades, evoluía ao longo do tempo. Mas, ao contrário da relatividade, o tempo nesta equação não é algo que se curva ou estica. Ele está lá, um espectador silencioso, um cronômetro externo que nunca muda, nunca se deforma e certamente não pede atenção. Isso cria uma divisão curiosa. Por um lado, a mecânica quântica descreve a evolução dos estados ao longo do tempo, mas não explica o que é o tempo. Ela trata o tempo como um pano de fundo fixo e absoluto, assim como Newton fazia,
enquanto o espaço e a matéria se agitam imprevisivelmente à sua frente. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas quando introduzimos a gravidade quântica, a tentativa teórica de fundir a mecânica quântica com a relatividade geral. Essas duas teorias são os titãs gêmeos da física moderna, mas não se dão bem em festas. Na relatividade geral, o espaço-tempo é dinâmico. Pode se esticar, curvar e evoluir dependendo da matéria e da energia dentro dele. O tempo não é absoluto, é parte da estrutura do universo. Mas na mecânica quântica, o tempo é fixo e inflexível, uma espécie de metrônomo cósmico ao fundo. Tentar unificar essas duas visões é como tentar coreografar um balé usando instruções de um show de heavy metal. Isso nos leva ao que os físicos chamam de problema do tempo na gravidade quântica. Quando você tenta descrever todo o universo mecanicamente quântico, espaço, matéria, tudo, você encontra algo estranho. O tempo desaparece. Uma das equações que surge na gravidade quântica é a equação de Wheeler-DeWitt, que tenta descrever o estado quântico de todo o universo. Ela se parece muito com a equação de Schrödinger, mas sem nenhuma variável de tempo. É atemporal. Não há passado, nem futuro. Apenas um presente eterno. Um gigante agora. Então, o que está acontecendo? O tempo é real ou é apenas uma ilusão criada pela maneira como vivenciamos as mudanças? Alguns físicos acreditam que o tempo é emergente, não uma parte fundamental da realidade, mas algo que aparece quando você afasta o zoom o suficiente, como a temperatura. Uma molécula individual não tem temperatura, mas quando você agrupa trilhões, a temperatura surge como uma descrição útil. Da mesma forma, o tempo pode emergir das interações complexas de muitos sistemas quânticos. Outros olham para o emaranhamento, o bizarro fenômeno quântico em que duas partículas se conectam e podem se influenciar instantaneamente, mesmo através de grandes distâncias. Algumas teorias sugerem que a flecha do tempo, e talvez até o próprio tempo, poderia surgir do crescimento do emaranhamento quântico. Quanto mais emaranhado o universo se torna, mais o tempo parece fluir. E então há a interpretação dos muitos mundos. Nessa visão, cada evento quântico e cada cara ou coroa, cada medição, faz com que o universo se ramifique em múltiplas realidades paralelas. Não há aleatoriedade, apenas uma divisão infinita de linhas do tempo. O tempo nessa visão não é um rio, é uma árvore vasta e em constante ramificação. Cada decisão que você toma cria um novo galho. Em algum lugar lá fora, há uma versão de você que não esqueceu seu guarda-chuva esta manhã. Mas se o tempo é um conceito tão instável no nível quântico, por que ele parece tão sólido para nós? Bem, vivemos em um mundo onde inúmeras interações quânticas se transformam em uma realidade suave e confiável. Nossos cérebros, feitos de trilhões de partículas e circuitos neurais, são programados para perceber causa e efeito. Acordamos, escovamos os dentes, tomamos café da manhã e vamos trabalhar, esperançosamente nessa ordem. O tempo para nós é uma história, uma sequência de eventos que dá sentido à mudança. E contar histórias, como se vê, é algo em que os humanos são excepcionalmente bons. Nós encadeamos eventos em memórias, imaginamos futuros, definimos identidades através do tempo, passado, presente e esperanças para o que vem a seguir. Seja um tempo fundamental ou não, certamente o tratamos como real. Ainda assim, a mecânica quântica nos lembra que por trás dessa narrativa reconfortante existe algo muito mais elusivo. O tempo pode não ser o tic-tac de um relógio ou o virar de uma página, mas o desdobramento de possibilidades, a evolução da probabilidade, o zumbido da realidade se ajustando levemente a cada momento que passa. Então, enquanto seu relógio de pulso diz que faltam 10 minutos para meia-noite, a física quântica sussurra, bem, sim, de um certo ponto de vista.
O tempo não é apenas algo rastreado por relógios ou planetas em órbita. Ele também está zumbindo silenciosamente dentro de você, em suas células, em seu sono, em seu apetite e até mesmo em seu humor. Seja você uma coruja noturna, um pássaro madrugador ou um pombo perpetuamente grogue, seu corpo está funcionando em seu próprio relógio interno. E é muito antigo. Esse relógio interno, ou mais precisamente uma rede deles, é o que os cientistas chamam de ritmo circadiano. Do latim circadiem, que significa cerca de um dia, os ritmos circadianos são os processos biológicos que seguem um ciclo de aproximadamente 24 horas. Eles regulam tudo, desde quando você sente sono até como seu corpo processa os alimentos. E são encontrados em quase todos os seres vivos: humanos, plantas, animais, fungos e até mesmo algumas bactérias. Se estiver vivo e vagamente organizado, provavelmente indica as horas. O maestro-mestre da sua orquestra circadiana é uma pequena região do seu cérebro chamada núcleo supraquiasmático, ou NSQ. Ele está localizado no hipotálamo, logo acima do ponto onde os nervos ópticos se cruzam, uma posição muito estratégica porque permite que seu relógio biológico se sincronize com a luz. Quando seus olhos detectam a luz do sol pela manhã, o NSQ recebe o memorando e envia sinais para ajustar tudo, desde os níveis hormonais até a temperatura corporal. É como a versão do seu cérebro de apertar o botão de soneca no sol. Uma das funções mais importantes do NSQ é controlar a liberação de melatonina, frequentemente chamada de hormônio do sono. Os níveis de melatonina aumentam à noite, ajudando você a se sentir sonolento, e diminuem pela manhã para ajudar você a acordar. É a maneira do seu corpo dizer: "Ei, talvez seja melhor não assistir a outro episódio agora." Se você ouve ou não, é outra história completamente diferente. Mas aqui está a questão. Embora seu ritmo circadiano siga um ciclo de aproximadamente 24 horas, ele não é exatamente 24 horas. A maioria dos humanos naturalmente corre um pouco mais, cerca de 24,2 horas, mais ou menos, o que significa que, deixados inteiramente por nossa própria conta, como em uma caverna sem relógios, gradualmente nos desincronizaríamos com o dia real. A exposição à luz é o que nos mantém ancorados. A luz solar da manhã reinicia o relógio diariamente, mantendo-nos em harmonia com a rotação da Terra, ou pelo menos vagamente dentro do alcance de nossos alarmes matinais. Interrompa esse sistema delicado e as coisas ficam estranhas. Eis o jet lag, a lembrança de viagem menos favorita da humanidade. O jet lag acontece quando seu relógio interno está desincronizado com o ambiente externo. Por exemplo, quando você atravessa vários fusos horários em poucas horas. De repente, seu cérebro pensa que é meia-noite quando, na verdade, é hora do almoço, e seu estômago, fígado e até mesmo seu sistema imunológico ficam profundamente confusos. Isso ocorre porque diferentes partes do seu corpo se ajustam a novos fusos horários em velocidades diferentes. Seu cérebro pode se redefinir rapidamente, mas seu sistema digestivo pode ainda estar vivendo no fuso horário da semana passada, se perguntando por que o jantar cheira a pretzels de aeroporto. Outro culpado moderno é a luz artificial. Antes da iluminação elétrica, os humanos eram amplamente guiados pela luz natural. Acordávamos com o sol e ficávamos com sono quando ele se punha, um ritmo ainda preservado em sociedades tradicionais com pouca exposição à luz artificial. Mas hoje, estamos cercados por telas e lâmpadas que emitem luz azul, que engana nosso cérebro fazendo-o pensar que ainda é dia. Isso pode suprimir a produção de melatonina e alterar nosso ritmo circadiano mais tarde, dificultando o adormecimento e o despertar. Não é que sejamos notívagos agora, é mais como se tivéssemos convidado uma coruja neon para a nossa sala de estar e entregado o controle remoto. Curiosamente, o ritmo circadiano não é o mesmo para todos.
Algumas pessoas são naturalmente diurnas, ou cotovias, que saltam da cama com uma energia suspeita. Outras são noturnas, ou corujas, que atingem seu ritmo criativo exatamente quando todos os outros estão escovando os dentes. Esses cronótipos são em parte genéticos, então se você não é uma pessoa matinal, provavelmente não é apenas preguiça. Seu cérebro realmente não acredita que deveria estar acordado ainda, e honestamente, quem somos nós para discutir com 1 bilhão de anos de evolução? Os ritmos circadianos também influenciam a temperatura corporal, que normalmente cai no início da manhã e sobe ao longo do dia, atingindo o pico no final da tarde. É por isso que muitos atletas tendem a se sair melhor no final do dia. Seus corpos estão mais aquecidos, mais alertas e funcionando com eficiência máxima. Por outro lado, é também por isso que apresentações matinais podem parecer como tentar fazer cálculos meio congelado. Mas a influência do tempo biológico vai além da sonolência e da termodinâmica. Afeta seu metabolismo, seu sistema imunológico, seu humor e até mesmo como você responde a medicamentos. Há um campo crescente chamado cronofarmacologia, o estudo de como a eficácia dos medicamentos muda dependendo da hora do dia. Acontece que o momento certo importa. O mesmo medicamento pode funcionar melhor de manhã ou à noite, dependendo do que ele atinge e da prontidão do seu corpo para absorvê-lo. As plantas também seguem ritmos circadianos. Elas abrem suas folhas para a luz solar durante o dia e as fecham à noite. Elas até antecipam o amanhecer, começando a se mexer um pouco antes dos primeiros raios atingirem. Esta não é apenas uma resposta passiva à luz. É um ciclo interno ativo que persiste mesmo na escuridão constante. O girassol não segue o sol porque o vê. Ele gira porque se lembra. E em animais, de pássaros a abelhas e roedores, os ritmos circadianos ajudam a regular tudo, da migração à busca por alimento e à hibernação. Até mesmo os fungos, aqueles misteriosos habitantes do solo da floresta, têm relógios internos que regem a liberação de esporos e os ciclos de crescimento. Tudo isso pinta um quadro da vida na Terra profundamente entrelaçada com o tempo, não o tipo abstrato medido por relógios atômicos, mas um tempo biológico fundamentado em luz e escuridão, calor e frio, fome e descanso, um tempo que pulsa através dos seres vivos como uma suave batida de tambor. Então, da próxima vez que você se sentir cansado às 15 horas ou incomumente animado à noite, não é aleatório. É ritmo. Seu corpo está dançando em uma batida antiga e invisível, que manteve nossos ancestrais seguros e bem descansados muito antes dos fusos horários, relógios digitais ou expressos duplos. E embora possamos tentar dobrar o tempo à nossa vontade com alarmes e horários, no fundo, nossas células ainda seguem o sol. Lentamente, silenciosamente, fielmente. Você já percebeu como o tempo parece ter favoritos? Uma semana de férias voa como uma pena ao vento, mas os últimos 10 minutos de uma chamada do Zoom que você nem queria participar em primeiro lugar. É como se você estivesse preso em um arroz doce eterno de cozimento lento. Não se trata apenas de exagero poético, é o tempo psicológico em ação. Ou seja, a maneira maravilhosamente distorcida como nossas mentes percebem a passagem do tempo, que muitas vezes tem muito pouco a ver com relógios e calendários. Se a física tenta descrever o tempo como ele é, a psicologia tenta explicar como ele é sentido, e essas duas coisas podem ser completamente diferentes. Vamos começar com talvez a distorção mais básica. O tempo voa quando você está se divertindo. Esse clichê, na verdade, resiste ao escrutínio científico. Quando estamos profundamente envolvidos, rindo com amigos, imersos em um hobby ou assistindo a algo genuinamente fascinante, talvez até mesmo o cientista de pijamas. Não estamos prestando muita atenção ao tempo em si. Nosso foco é absorvido pelo momento, e nosso cérebro efetivamente para de contar os segundos,
o resultado é que o tempo parece desaparecer. Por outro lado, o tédio estica o tempo como um caramelo. Quando nada nos envolve, digamos que você esteja esperando no Detran, observando tinta secar ou ouvindo alguém explicar criptomoedas pela 15ª vez, seu cérebro começa a observar o relógio, e o tempo, como uma panela vigiada, se recusa a ferver. Você se torna hiperconsciente de cada segundo que passa e cada momento parece mais longo do que realmente é. Há também o fenômeno peculiar do tempo retrospectivo versus tempo prospectivo. Quando você está no momento, o tempo pode parecer rápido ou lento, dependendo do seu nível de envolvimento. Mas, quando você olha para trás, o efeito pode se reverter. Digamos que você passou uma semana caminhando por terrenos desconhecidos. Durante a semana, os dias podem ter voado, mas, olhando para trás, a viagem parece longa, repleta de memórias vívidas. Isso porque novas experiências criam mais marcadores mentais. Seu cérebro armazena mais detalhes, e isso dá a impressão de que mais tempo se passou. Compare isso com uma semana em que você fez a mesma rotina todos os dias. Acordar, trabalhar, Netflix, dormir. Pode ter parecido lento enquanto você a vivia, mas, em retrospectiva, tudo se confunde. Menos marcadores, menos momentos memoráveis, menos tempo percebido. Isso é parte do motivo pelo qual o tempo parece acelerar à medida que envelhecemos. Quando você é jovem, tudo é novo. Seu cérebro está constantemente aprendendo, registrando e marcando os momentos. Seu primeiro passeio de bicicleta, seu primeiro desgosto amoroso, seu primeiro corte de cabelo estranho, tudo registrado em detalhes nítidos. À medida que envelhecemos, nos acomodamos a rotinas. Menos surpresas, menos marcadores de memória. Os dias se misturam e, de repente, décadas parecem ter passado num piscar de olhos. Não é que o tempo esteja passando mais rápido, é que nossos cérebros o estão registrando menos ativamente. Estamos construindo rodovias mentais em vez de vagar por novas trilhas. Há também o curioso efeito da intensidade emocional sobre o tempo. Quando estamos com medo ou ansiosos, o tempo muitas vezes parece desacelerar. Isso não é apenas narrativa dramática. Foi testado em laboratório. Pessoas que passam por choques repentinos, como bungee jumps ou quedas livres simuladas, relatam uma sensação de momentos prolongados. Uma teoria é que o cérebro sob estresse entra em overdrive, capturando mais detalhes. Mais tarde, quando nos lembramos, a memória densa dá a ilusão de câmera lenta. Mas, curiosamente, o tempo não desacelera no momento. Em experimentos, as pessoas não apresentam melhor desempenho durante o evento em si. Elas apenas se lembram dele como algo mais longo depois. Então, enquanto sua memória diz que aquela foi a queda de montanha-russa mais longa da minha vida, seu cronômetro diz, na verdade, que foram 3,2 segundos. Ainda impressionante, só que não no nível da matriz. Depois, a atenção, talvez o modelador mais potente do tempo psicológico. Quando prestamos muita atenção ao tempo, como esperar os biscoitos assarem, vivenciamos cada tic-tac do relógio. Mas quando nossa atenção está em outro lugar, absorta em música, leitura ou conversa, o tempo recua para segundo plano. Isso está intimamente ligado às práticas de mindfulness e meditação, que deliberadamente desviam a atenção do tempo. Quando nos concentramos no momento presente, uma respiração, um som, uma sensação, o tempo parece se dissolver. Não é que entramos em transe ou perdemos o contato com a realidade, é que paramos de medir o tempo e simplesmente existimos dentro dele. Para muitos, isso é profundamente libertador. Você não está mais perseguindo a próxima hora, você está vivendo plenamente esta. No extremo mais complexo do espectro, existem estados alterados de consciência.
Estados provocados por meditação profunda, emoção intensa ou certas substâncias, onde as pessoas relatam o tempo desacelerando, acelerando, girando em loop ou desaparecendo completamente. Alguns até descrevem a atemporalidade, não uma distorção do tempo, mas a ausência dele. Como se por um breve momento, eles saíram do rio e o contemplaram da margem. Neurologicamente, essas experiências podem envolver mudanças na atividade da rede de modo padrão do cérebro, um conjunto de regiões interconectadas envolvidas no pensamento autorreferencial, na memória e no processamento do tempo. Quando essa rede se acalma, nosso senso normal de identidade e tempo pode se dissolver, o que pode explicar por que seus momentos mais atemporais, admiração, fluxo, quietude, muitas vezes parecem os mais significativos. As crianças também têm sua própria relação única com o tempo. Para crianças muito pequenas, o tempo é fluido, impreciso e, em grande parte, irrelevante. Pergunte a uma criança de 5 anos quanto tempo duram 5 minutos, e você provavelmente receberá uma resposta que envolva para sempre, ou até eu terminar este lanche. Somente à medida que crescem e são apresentados a relógios, horários e a temida frase só mais alguns minutos, é que começam a se alinhar com o tempo adulto. Alguns podem argumentar que essa é a verdadeira perda da inocência. E, finalmente, a antecipação, a máquina do tempo embutida em nosso cérebro. Ansiar por algo faz o tempo passar mais devagar. Já é sexta-feira, enquanto temer algo pode fazer o mesmo. Imaginamos eventos futuros em detalhes, ensaiamos conversas, nos preocupamos com os resultados, tudo usando a mesma maquinaria neural que usamos para relembrar o passado. O tempo, nesse sentido, torna-se elástico, esticado tanto pela esperança quanto pelo medo. Então, o tempo psicológico é confiável? Não mesmo. É lógico? Muitas vezes não. Mas é profundamente humano? Com certeza. Podemos viver em um universo de átomos em movimento e planetas em rotação. Mas o tempo que realmente vivenciamos, o tempo que colore nossas vidas, é tecido de memórias, emoções, atenção e imaginação. Seu tempo é sentido, não medido. E talvez seja por isso que parece tão pessoal, tão estranho, tão belamente inconsistente. Sejamos honestos, nenhuma discussão sobre o tempo está verdadeiramente completa até que façamos a pergunta que lançou 1000 romances de ficção científica, inspirou inúmeros experimentos mentais e descarrilou mais do que algumas conversas em jantares. Podemos viajar no tempo? Bem, talvez. Mas é complicado. A viagem no tempo, pelo menos em teoria, não é totalmente proibida pela física. De fato, de acordo com a relatividade geral de Albert Einstein, o tecido do espaço-tempo é flexível. Ele pode se esticar, deformar, sob o vermelho certo, em circunstâncias incrivelmente extremas e possivelmente impraticáveis, até mesmo se enrolar sobre si mesmo. Se isso for verdade, então a ideia de voar para o passado ou para o futuro não está completamente fora de questão. Vamos começar com o tipo fácil: viajar para o futuro. Isso não é apenas possível, como já foi feito. Lembra da dilatação do tempo da relatividade especial? Se você se mover muito rápido ou próximo à velocidade da luz, o tempo desacelera para você em relação a alguém parado. Se você voasse pela galáxia e tivesse uma nave espacial próxima à velocidade da luz e retornasse à Terra, décadas poderiam ter se passado enquanto você teria envelhecido apenas alguns anos. Parabéns, você viajou no tempo para o futuro. Não é necessário capacitor de fluxo. Esse fenômeno até foi testado. Astronautas que passam meses a bordo da Estação Espacial Internacional experimentam uma pequena dilatação do tempo. Eles envelhecem um pouco menos do que seus equivalentes terrestres. Não o suficiente para ser notado sem relógios atômicos, mas o suficiente para provar o princípio.
Eles retornam à Terra microsegundos no futuro. Tecnicamente, ainda há tempo para o almoço, no entanto. Então, viagem no tempo para o futuro? Verificação feita. Fácil. Mas e quanto à verdadeira loucura, viajar para o passado? Aqui, as coisas ficam mais complicadas. A relatividade geral permite certas soluções para suas equações que poderiam, em teoria, permitir viagens no tempo para trás. Isso inclui fenômenos como curvas fechadas semelhantes ao tempo, loops no espaço-tempo onde um objeto poderia retornar a um ponto anterior em sua própria história. Pense nisso como dar uma volta ao redor do universo e terminar de volta ao dia anterior. Uma proposta envolve algo chamado buraco de minhoca, um túnel hipotético conectando dois pontos distantes no espaço-tempo. Se uma extremidade do buraco de minhoca fosse acelerada para perto da velocidade da luz e depois retornasse à sua localização original, o tempo nessa extremidade ficaria para trás. Passe pelo buraco de minhoca e bum! Você chegou ao passado, pelo menos em teoria. Os problemas práticos com buracos de minhoca são, bem, monumentais. Primeiro, nem temos certeza se eles existem. Segundo, se existirem, podem entrar em colapso instantaneamente. E terceiro, manter um buraco de minhoca aberto exigiria energia negativa, algo exótico e não disponível atualmente em lojas de materiais de construção comuns. Portanto, embora buracos de minhoca sejam fascinantes no papel, construí-los pode estar um pouco além das nossas habilidades atuais de engenharia, com mais ou menos alguns séculos de diferença. Mas mesmo se pudéssemos viajar no tempo, imediatamente nos depararíamos com alguns paradoxos bastante complexos. O mais famoso é o paradoxo do avô. Você volta no tempo acidentalmente, ou talvez por descuido, impedindo seu avô de conhecer sua avó e, assim, impedindo seu próprio nascimento. Mas se você nunca nasceu, como voltou no tempo para começar? É um loop que a lógica não consegue desvendar completamente, uma contradição cósmica. Existem algumas maneiras pelas quais cientistas e filósofos tentaram dar sentido a isso. Uma ideia é o modelo do universo em bloco, onde todos os momentos no tempo, passado, presente e futuro, existem simultaneamente, como quadros em um rolo de filme. Nessa visão, a linha do tempo é fixa e imutável. Se você voltar no tempo, tudo o que você faz sempre foi parte do passado. Portanto, você não pode mudar nada. Você está apenas desempenhando seu papel em uma cena já escrita. Outra possibilidade é a interpretação dos muitos mundos, emprestada da mecânica quântica. Neste cenário, se você voltar no tempo e mudar algo, você não altera sua linha do tempo original. Você cria um novo universo ramificado onde os eventos se desenrolam de forma diferente. Você pode impedir seu avô de conhecer sua avó, mas isso afeta apenas essa parte da realidade. Seu eu original ainda está ancorado com segurança em seu próprio universo, livre de paradoxos e jantares familiares constrangedores. Há também o princípio de autoconsistência de Novikov, atrevido e com um som muito científico, que essencialmente diz que você não pode criar um paradoxo, não importa o quanto você tente. Se você voltar no tempo, o universo de alguma forma o impedirá de fazer qualquer coisa que mude o futuro. Tente assassinar seu avô e sua arma emperrará. Ou você tropeçará. Ou ele inesperadamente se juntará a um monastério. É como se o cosmos tivesse uma apólice de seguro embutida contra a adulteração da linha do tempo. Ainda assim, tudo isso permanece teórico e altamente especulativo. Ninguém jamais construiu uma máquina do tempo. Ninguém jamais documentou um viajante do tempo. Não por falta de tentativas, a internet está cheia de entrevistas com figuras de aparência suspeitamente moderna em fotografias antigas, e os físicos ainda debatem se a matemática permite ou proíbe loops temporais. Um ponto interessante.
Se a viagem no tempo para trás fosse possível, e se alguém no futuro eventualmente a inventasse, onde estariam todos os turistas do tempo? Não deveríamos estar imersos em visitantes do ano 4000 tirando selfies com dinossauros ou tentando se misturar em banquetes medievais? Alguns sugerem que a viagem no tempo pode ser limitada ao ponto de sua invenção. Você não pode voltar para antes da criação da primeira máquina do tempo. Outros acham que os viajantes podem ser incrivelmente discretos. Ou talvez, mais realisticamente, a viagem no tempo para o passado seja simplesmente impossível, apesar do que as equações nos provocam. E talvez seja melhor assim. Por mais que fantasiemos em revisitar o passado e consertar erros, reviver momentos, comprar quantidades absurdas de Bitcoin, talvez a natureza unidirecional do tempo seja parte do que o torna significativo. Não podemos editar nossas vidas como um vídeo. Seguimos em frente, momento a momento, com toda a riqueza, imperfeição e imprevisibilidade que o acompanham. Ainda assim, é divertido sonhar, e quem sabe, talvez alguém do futuro esteja lendo isso agora, concordando baixinho e pensando: ah, sim, os primórdios da teoria temporal. Se sim, seja bem-vindo, e por favor, não estrague a forma como este capítulo termina. Depois de viajar pela física dos relógios e pela psicologia dos minutos, depois de dobrar o tempo perto de buracos negros e nos perguntarmos sobre buracos de minhoca, chegamos à talvez mais estranha pergunta de todas: o tempo realmente existe? Bem, isso pode soar como um truque de filósofo, o tipo de coisa que você ouviria às 2 da manhã em um dormitório cheio de canecas de chá vazias e sobrancelhas sérias. Mas é uma pergunta que os físicos também levam a sério. Porque quando você descasca as camadas de como vivenciamos o tempo e como o descrevemos matematicamente, algo estranho começa a acontecer. Começa a desaparecer. Vamos começar com um lembrete de como normalmente pensamos sobre o tempo. Para a maioria de nós, parece um rio, fluindo suavemente, nos levando do passado para o presente e para o futuro. Estamos todos flutuando rio abaixo, incapazes de remar para trás, apenas para frente, às vezes suavemente, às vezes com pressa, mas sempre para frente. Isso se chama presentismo, a ideia filosófica de que apenas o momento presente é real. O passado se foi, o futuro ainda não existe e o agora é tudo o que realmente existe. Isso se alinha com a forma como vivemos nossas vidas, momento a momento, respiração a respiração, tic-taqueando nossos relógios e calendários. Mas a outra ideia, que as teorias da relatividade de Einstein ajudaram a tornar famosa, chama-se eternalismo, e nessa visão, o tempo não flui. Todos os momentos no tempo, passado, presente e futuro, já existem. O universo é como um bloco quadridimensional, às vezes chamado de universo-bloco. O tempo não é algo através do qual nos movemos. É uma dimensão da qual fazemos parte, assim como o espaço. Nessa visão, sua infância, sua futura aposentadoria e tudo o que há entre eles estão dispostos, como páginas de um livro. Você não envelhece, você já é mais velho em alguma página, mais jovem em outra. Você não está surfando no tempo, você é um fio estático tecido no tecido de uma colcha de retalhos espaço-temporais. Reconfortant? Talvez. Um pouco assustador? Sim, também. Este conceito surge naturalmente da relatividade. Lembre-se, a simultaneidade, a ideia de que duas coisas acontecem ao mesmo tempo, depende do seu movimento. Dois observadores se movendo em velocidades diferentes podem discordar sobre o que agora significa. Isso sugere que não há um momento presente universal, nenhum cronômetro cósmico funcionando para todos, o que torna toda a ideia de um presente em movimento um pouco instável. Se isso não for tempero existencial suficiente, a gravidade quântica adiciona outra reviravolta.
Abordamos isso no capítulo sobre mecânica quântica. Quando você tenta combinar a física quântica com a relatividade geral, o tempo muitas vezes sai completamente das equações. Na equação de Wheeler-DeWitt, por exemplo, não há variável tempo, nenhuma. O universo, de acordo com essa visão, é fundamentalmente atemporal. Mas se o tempo não existe no nível mais profundo, por que parece tão real? Uma possível resposta: o surgimento do tempo, assim como a temperatura ou o som, pode não ser um ingrediente fundamental do universo. Em vez disso, pode surgir de relações mais básicas entre coisas, padrões, mudanças e interações. Da mesma forma que as nuvens se formam a partir de moléculas ou as ondas aparecem na água, o tempo, nessa visão, é algo que nossos cérebros extraem da maneira como as coisas mudam. Isso é semelhante à forma como percebemos o movimento em um filme. Um filme é apenas uma sequência de quadros estáticos. Mas, quando exibido rapidamente, nossas mentes percebem o movimento como uma narrativa fluida. Alguns físicos sugerem que o tempo pode funcionar da mesma maneira. O que percebemos como a passagem do tempo é, na verdade, o cérebro costurando mudanças em uma realidade fundamentalmente atemporal. Entra em cena o físico Julian Barber, que vai ainda mais longe. Em sua visão, o tempo não existe, nem mesmo como parâmetro. Em vez disso, o universo é uma vasta paisagem de notícias, instantâneos atemporais completos do universo. Esses agoras não mudam nem evoluem, apenas existem. Nossa experiência do tempo, ele argumenta, vem da maneira como esses agoras são estruturados e como a memória está inserida neles. Uma espécie de álbum de fotos cósmico, se preferir, com nossa consciência folheando as páginas. É uma ideia radical, mas levanta uma possibilidade interessante. Talvez a sensação do tempo passando seja uma característica da percepção, não da física. Afinal, nós, humanos, somos criaturas narrativas. Lembramos o passado. Antecipamos o futuro. Contamos histórias. Medimos o tempo porque ele nos ajuda a organizar nossas experiências, planejar nossos dias e entender as mudanças. O tempo é útil, talvez essencial, para seres sencientes que navegam em um mundo em mudança. Mas isso não significa que seja real da mesma forma que uma pedra é real, ou uma estrela, ou uma fatia de bolo, que também desaparece misteriosamente com o passar do tempo. Ainda assim, nem todos concordam que o tempo é uma ilusão. Muitos físicos argumentam que, mesmo que o tempo surja de processos mais fundamentais, ele ainda tem efeitos reais. Relogios sequidicium, planetas orbitum, irradiatio ditsai. Se construirmos uma máquina que mede mudanças consistentemente, e essa máquina concorda com todas as outras máquinas, isso não torna o tempo real o suficiente? Talvez essa seja a melhor resposta. O tempo é real da mesma forma que as histórias são reais. Não porque você pode segurá-lo ou isolá-lo em um tubo de ensaio, mas porque ele estrutura a maneira como as coisas acontecem. É o roteiro que permite que os eventos façam sentido, mesmo que o roteiro em si esteja impresso em papel quântico escrito em uma linguagem que ainda não compreendemos completamente. Então, o tempo existe? Bem, talvez não da maneira que pensamos. Pode não ser algo fluido ou um relógio tic-taqueando nos bastidores, mas existe em nossa experiência, nossa biologia, nossa cultura e nossas equações. Existe em como vivemos e como nos lembramos. Existe em cada batida do coração e em cada história de ninar. E talvez isso seja suficiente, porque, seja o tempo fundamental ou emergente, real ou imaginário, ele dá forma às nossas vidas. Ele nos lembra que tudo muda, que os momentos são preciosos e que em algum lugar na estrutura do universo você está, atemporalmente aqui. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim da nossa pequena viagem,
ou talvez apenas a mais um momento no vasto e sinuoso mar delas. Percorremos antigos relógios de sol e relógios atômicos, navegamos pelas ondas deformadas do espaço-tempo de Einstein. Nos intrigamos com paradoxos e encaramos a questão de saber se o tempo existe mesmo. Ao longo do caminho, vimos que o tempo não é apenas uma coisa, mas muitas. Um ritmo sentido no corpo, um truque da memória, uma ruga na gravidade, uma história contada pela mudança. E agora, aqui está você, um pouco mais adiante em sua própria linha do tempo do que quando começamos. Mas foram segundos, minutos, uma hora? Ou o fluxo de palavras se expandiu e se contraiu como acontece com tanta frequência quando a mente começa a adormecer? Então, deixe-me perguntar mais uma vez, gentilmente, como fiz no início. De onde você está ouvindo esta noite? E que horas são agora no seu cantinho do mundo? Engraçado, não é? Depois de toda essa conversa sobre o tempo ser relativamente flexível, talvez até imaginário, ainda nos ancoramos a ele. Um número brilhante em uma tela, o silêncio do fim da noite, a sensação de relaxar a cada respiração. E se você encontrou alguma calma nesta expedição silenciosa, se as maravilhas do cosmos lhe deram paz, ou se as perguntas o ajudaram a mergulhar suavemente em seus sonhos, eu ficaria imensamente grato se você desse um like do vídeo, talvez se inscrevesse e compartilhasse este espaço sonolento com alguém que possa precisar. O tempo pode ser escorregadio, estranho e possivelmente uma completa ilusão. Mas agora, aqui neste momento, é só você, esta voz e o ritmo lento do descanso. Durma bem, companheiro de viagem, onde e quando você estiver.